Atualizo também sobre Daverson, novo reforço do Fortaleza. Tem Renato Kaiser na mira de 3 clubes brasileiros, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Otávio, volante que pertence ao Fluminense, acaba de ser contratado junto ao Galo, rompeu o tendão de Aquiles e não joga mais na temporada, foram apenas 6 partidas com a camisa do Flu, que pretende usar até 11 de abril, quando se encerra a janela, para buscar um substituto. Preciso te contar agora que Renato Kaiser, centroavante do Fortaleza, interessa a 3 clubes da Série A, ao Vitória, ao Vasco e ao Juventude. E a chance de o Renato Kaiser sair do Fortaleza depois da contratação do Daverson é enorme. Daqui a pouco eu falo sobre o Daverson, deixa eu só te atualizar sobre a situação do Kaiser. 29 anos de idade, mais reserva do que titular, ele tem jogado menos do que o Lucero. Temporada atual de 11 jogos e 3 gols. Tanto Vitória, quanto Vasco, quanto Juventude procuraram o Lion oferecendo uma proposta de empréstimo até o fim da temporada. O Fortaleza afirmou que não tem a intenção de negociar o atleta por empréstimo. A única condição aceita pelo Fortaleza, venda em definitivo a pedida de 8 milhões de reais, mesmo valor que havia sido gasto quando da compra do atleta. Importante contar que Vasco e Juventude não sinalizaram uma nova proposta. O Vitória apresentou a condição de uma oferta em definitivo com pagamento de 4 milhões de reais em 24 parcelas. Ainda não temos a resposta do Fortaleza. Só para completar, desde que foi comprado pelo Lion, Renato Kaiser disputou 53 jogos com 10 gols e 2 assistências, números que também incluem o empréstimo do atleta para um outro clube na temporada passada. Agora sim, bora falar sobre Daverson, centroavante que é novo reforço do Fortaleza. Já havia contado para vocês no início da semana o quanto o Daverson estava pressionando os dirigentes do Galo para fazer o negócio. Na noite dessa quinta-feira o martelo foi batido, operação que vai gerar na casa dos 7 milhões de reais. Daverson havia sido comprado do Cuiabá por 4 milhões e o contrato do centroavante de 33 anos se encerrava em dezembro desse ano. Ótima venda na minha avaliação, feita pelo Galo. Você compra por 4, vende por 7, um jogador cujo contrato se encerra em pouco mais de 8 meses. A partir da metade do ano, inclusive, o Daverson já poderia assinar um pré-contrato. Curiosidade é que o Cuiabá, que havia vendido o Daverson para o Galo, só recebeu a primeira parte do pagamento e agora vai ter de aguardar pelas quitações do Fortaleza em relação ao Galo para receber esse dinheiro. Só para completar, muito torcedor do Atlético me perguntou durante a live dessa quinta-feira se o Pochettino ainda tem chance de ser contratado e a resposta é não. Apesar da pedida do Cuca e da concordância do Fortaleza em envolver o Pochettino numa troca com o Daverson, não houve acordo porque Rodrigo Weber, que é o chefe do SIGA, o Centro de Inteligência do Galo, descartou a contratação do Pochettino. Ele entende que o jogador teria pouco a acrescentar no elenco do Galo, posição ou opinião que confronta com a do técnico do Atlético. E os acionistas do Galo preferiram ouvir o chefe do SIGA do que o treinador, para mim, algo meio inusitado. Pelo lado do Atlético, Daverson está de saída. O atacante pediu novamente à diretoria do Galo, pediu também ao técnico Cuca para se transferir para a equipe do Fortaleza. A proposta feita pelo Fortaleza é o que seduziu Daverson nesse momento. O Atlético não queria liberá-lo, a diretoria não queria negociá-lo. O técnico Cuca já entendia o desejo do jogador e, como o bom gestor que é, já tinha dito a ele que por ele Cuca não faria objeção, mas que obviamente gostaria de contar com o Daverson. Mas entendia que o jogador teria uma proposta boa o suficiente para a independência financeira e que talvez este seja o último bom contrato de Daverson na carreira. O centroavante de 33 anos tem vínculo com o Galo até dezembro de 2025. E a proposta feita pelo clube nordestino é para que ele assine até dezembro de 2027. Então, dessa forma, para o Daverson, era muito mais interessante se transferir para o Fortaleza. Não só pelo tempo de contrato que eu acabei de citar, mas também pela questão financeira. No Galo ele recebe cerca de 700 mil reais mensais, o que inclui salário, direitos de imagem e luvas. No Fortaleza ele receberá um valor superior a esse, incluindo os 3 quesitos. E além disso, terá um contrato mais longevo. Então, diante de tudo isso, pro Daverson era mais interessante essa transferência para o Fortaleza. E é por isso que o jogador quer se mudar para o Leão do Pici, quer defender as cores do Fortaleza em 2025. O negócio deve acontecer nas próximas horas
e Daverson deve deixar a cidade do Galo. O Atlético busca a contratação de R. Mina e entende que é possível buscar este jogador para o início do próximo semestre. Ele tem contrato com o Cagliari até 30 de junho de 2025. Conversei mais uma vez com o agente André Cury, que é intermediário da negociação, e de acordo com ele, as negociações ainda estão acontecendo. E o Atlético está confiante na possibilidade de contratação do atleta, caso ele deixe o Cagliari, que fez uma proposta de renovação contratual para o jogador. O mais provável é que ele se transfira para o Galo. No Brasil, só o Galo tem interesse na contratação de R. Mina e o Atlético tem a prioridade do zagueiro colombiano de 30 anos. O ponto agora fica a critério e a cargo de R. Mina. Caso o jogador queira vir, será muito bem-vindo no Atlético, porque é um pedido do técnico Cuca e muito provavelmente vai ganhar essa posição de titular para atuar ao lado do Lianco, jogando pelo lado esquerdo da defesa. Caso não queira vir, renovará o contrato com o Cagliari e ficará lá no clube italiano. Bom, os outros reforços pedidos pelo técnico Cuca. Volante Matias Vilhaçante, que pertence ao Grêmio. O meio-atacante Tomás Pochettino, que pertence ao Fortaleza. E o atacante de lado de campo, aliás, Fabinho, que pertence ao América, não devem chegar à cidade do Galo nessa janela de transferências. Primeiro porque são jogadores considerados caros e a diretoria atleticana não quer fazer qualquer tipo de investimento nesse momento. A janela de transferência se encerra no dia 11 de abril. O Galo teria que desembolsar uma quantia para contar com esses atletas. Por exemplo, Matias Vilhaçante, 15 milhões de euros, que dá mais de 92 milhões de reais. E nesse momento o Atlético não vai pagar esse valor para tirar o meio-campista do Grêmio. O atacante Fabinho, 1 milhão e 800 mil dólares por 60% dos direitos econômicos. Dá mais de 10 milhões e 300 mil reais. O Galo também não vai desembolsar este valor e também não vai dar uma garantia ao América da permanência de Matheus Mendes até o fim do empréstimo. Porque caso haja uma proposta em julho deste ano, é possível que o Atlético negocie o goleiro de 26 anos que está emprestado ao América até o fim da temporada e que tem contrato na cidade do Galo até dezembro de 2026. E o outro nome que o Atlético gostaria é Tomás Pochettino. Pelo menos o técnico Cuca gostaria. No entanto, nesse momento, todos eles demandariam investimento. Não me falaram os valores pedidos pelo Fortaleza em relação ao Tomás Pochettino. Eu conversei com o agente do Tomás Pochettino, Ariel Arotes, por mais de uma vez. Na verdade, por 2 vezes. E nas 2 vezes em que conversei, ele disse que não havia qualquer tipo de valor definido para uma saída do jogador. Pelo contrário, ainda discutiam a renovação contratual do atleta. Então, desta forma, o Atlético, que queria esses 3 reforços, deve ficar sem nenhum deles. Isso porque a diretoria entende que gastou muito na janela de transferências, pagou 7 milhões e meio de dólares pela contratação de Júnior Santos ao Botafogo, pagou 6 milhões e meio de euros ao Palmeiras pela contratação de Rony e pagou 6 milhões de euros ao Atlético Paranaense pela contratação de Tomás Coelho. Além disso, 12 milhões de reais ao Coritiba pela contratação de Natanael. O Galo fez alguns bons investimentos na janela de transferências e, nesse momento, a diretoria não deve buscar qualquer reforço para o elenco comandado pelo técnico Cuca. Tá falado, meus amigos? Agradeço a todos que vieram até aqui. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Olha, torcedor atleticano, esse aí é o vídeo da nossa tarde aí, trazendo as últimas atualizações do Clube Atlético Mineiro para vocês. E o Galo, né, que não deve fazer contratações agora nessa janela de transferência pelos valores, né, que estão sendo pedidos aos jogadores que interessou ao Galo. O Vilhaçante, o Galo também não teve a intenção do Pochettino, né, segundo o Sigas. O diretor lá do Sigas não demonstrou interesse na contratação do jogador, apesar do técnico Cuca querer contar com um atleta no time. Fabinho também, do América Mineiro, não deve ser contratado também, né? Esses aí são os possíveis jogadores que atuam no futebol brasileiro que poderiam parar no Galo nesta temporada. O Galo que se desfez de Daverson, né? Daverson fechando aí com o Fortaleza, tem opções no mercado e possibilidade de contratações até o dia 11 de abril, que é até quando a janela interna fica aberta aqui para times brasileiros poderem contratar jogadores, né? E depois, só no meio do ano, que aí o Galo tem a intenção de contar com o zagueiro R. Mina, né? Se o zagueiro não pretender renovar seu contrato com o Genoa da Itália, ele poderá ficar livre no mercado e o destino bem provável seria o Galo. Deixe sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que é muito importante para você sempre ser notificado de tudo que acontece aqui no canal Corte do Galo. Um forte abraço a todos.